Boa noite. Uma alegria vê-los aqui. Inicialmente, queria agradecer a Deus por continuamente zelar pela minha vida, para que eu possa ser motivo de bênção para tantas pessoas. Gostaria de agradecer também ao desembargador Luiz Felipe Haddad, que com hospitalidade nos recepciona nesta casa, nessa noite linda, dia de festa, com a presença de tantos amigos que consigo visualizar daqui. Os amigos do auditório, que estão no segundo andar também, uma alegria tê-los aqui. A minha mãe está lá na primeira fila, né, já emocionada de ver o filho dela falar aqui, né? Gostaria de agradecer aos amigos e diletos coautores Alexandre Flecha, Fabrício Bastos, que me deram a honra de ombreá-los nesta obra. Começamos a escrever o livro a partir do final de dezembro, e de lá tivemos uma luta hercúlea para entregar essa obra que se apresenta. Os escritos foram elaborados na paciência da família, na compreensão da família. A gente sabe que a gente acaba por sacrificar, sobretudo eu com 3 filhos, né? Melissa, Isabelle e Davi, com 2 anos. Agradeço a minha esposa, que está aqui na frente, que me ombreou e sempre é uma grande parceira na minha vida. Interromper, pelo que eu entendi, o amigo tem 3 gêmeos? 3, né? Uma de 14 anos, a Melissa, a Isabelle. Os 3 filhos. Os 3, eu entendi que eram 3 gêmeos. Eu ia já dar os parabéns por isso. Aqui estão amigos, né? Eu fui desta casa aqui, fui analista judiciário durante 5 anos, secretariei a desembargadora Eunice Ferreira Caldas, uma desembargadora amiga, top de linha, uma jurista de excelência. Também gostaria de agradecer os defensores públicos federais que aqui estão presentes, que me honraram com a sua presença, né? Hoje é um dia de festa, como afirmei, é um dia de festa não só pelo lançamento de um livro, mas é um momento de agregar amigos, irmãos, colegas, defensores, autores. Inicialmente, eu gostaria de afirmar que estamos diante de um novo código, um código cuja eficácia se avizinha a partir de março do ano de 2016, e esse código ele apresenta diversos desafios. Nós sabemos que é uma realidade, que é um colapso no Poder Judiciário por fatores externos. Então, eu procuro identificar alguns fatores externos que estão contribuindo para este colapso e, na sequência, apresentar algumas soluções com o novo código que se apresenta. De início, afirmar que estamos hoje vivenciando um déficit civilizatório. Estamos diante de uma Constituição nominalista, onde ela vem os direitos fundamentais, embora lá presente na sua carta, passam a ser verdadeiras promessas de sonhos. E aí a responsabilidade do Poder Judiciário dobra. A ausência de políticas públicas com um acúmulo de década. Basta lembrar que o ensino fundamental nesse país tornou-se obrigatório com a Constituição de 88, mas há 200 anos atrás já era obrigatório na Constituição da Suécia. Isso é uma realidade, né? Na seara penal, as nossas masmorras, as nossas prisões têm um índice de reincidência de 70% dos que saem de lá. É outro fator externo que gera um colapso dentro do Poder Judiciário. A saúde é a parte mais trágica desta situação. Morrem por dia, são dados que eu tenho documentalmente comprovado, 9 pessoas nas UPAs por falta de CTI e UTI. Temos hospitais superlotados. O grande culpado? Poder Executivo. Esse poder constituído que é perverso. A partir da década de 90, com a estabilização da moeda e políticas de transferência de renda, houve um acesso aos bens de consumo como um todo. Logicamente, novas relações jurídicas foram entabuladas, daí novos conflitos de interesse, entupindo o Poder Judiciário. A par desses tópicos, também temos uma formação altamente contenciosa do aluno do direito. Quantos de nós já lembramos, né? Nos exemplos são Tício ajuizou ação contra Mévio, né? Não se fala em mediação. Conciliação, a ideia que nós temos é um conciliador no juizado especial perguntando: e aí, tem conciliação?
Essa é uma realidade que nós nos defrontamos. Outro fator é a inoperância das agências reguladoras. Isso é algo claro no nosso país. Outro fator que leva ao acúmulo de demandas no Poder Judiciário. Outro fator, o Executivo Fiscal, a administração pública, inoperante na cobrança dos seus débitos, faz com que as secretarias dos órgãos judiciais sejam uma secretaria avançada do Poder Executivo. Então, temos aí diversos fatores que contribuem para esse excesso de demandas. Em resumo, vivenciamos o quê? O fenômeno da hiperjudicialização. Há uma característica atávica do cidadão brasileiro de achar que a concretização do valor da justiça é encontrada apenas no Poder Judiciário. O valor da justiça pode ser concretizado em outras salas. Por que não criar centros de mediação em todo o país, nas universidades, nas defensorias, quiçá no Ministério Público? Isso é um fato, nós estamos num momento de colapso no Poder Judiciário. Números apresentados pelo CNJ. E o Poder Judiciário não tem controle sobre isso, são fatores externos. O juiz que bem trabalha, ele não tem família, não tem filhos, sacrifica a família, no máximo dá conta das tutelas provisórias que lhe são apresentadas, com muito custo para sentenciar na sequência. Temos aí 112 tribunais, 16.500 juízes. São dados do CNJ de setembro de 2014. A quantidade de demandas sem solução definitiva nos tribunais brasileiros tem crescido em média 3,4% desde 2009. A taxa de congestionamento do Poder Judiciário gira em torno de 71%. Significa dizer que, a cada 100 demandas apresentadas, 71 demandas ficam sem solução nos primeiros 2 anos. A culpa é do Judiciário? De modo nenhum. Temos 95 milhões de processos. Se isso é verdade, se em cada demanda temos 2 polos, o Brasil está dentro do Poder Judiciário. Então, há um colapso, há um congestionamento maldoso, que gera o quê? Gera aflição. A gente sabe que a doença escraviza, a dívida escraviza. Temos um índice de 60% de endividamento das famílias brasileiras. Professor Aura é de estatística? De modo nenhum. A ideia é demonstrá-los as razões que levam a essa taxa de congestionamento. Segundo a exposição de motivos do novo Código, ele foi baseado em 5 objetivos. Um deles já foi alcançado. Eu vou começar por ele. Imprimir maior grau de organicidade ao sistema, dando-lhe assim maior coesão. O nosso CPC já se apresentava com uma taxa, com um volume de normativas que esse volume ele foi otimizado a partir da década de 90, com a necessidade do código se adaptar a microsistemas. Então, perdeu a unicidade, a organicidade. Aí a razão também de um novo código. Mas os demais objetivos são metas a serem estabelecidas. Criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa. Simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por exemplo, o recursal, que falarei daqui a pouco. Dar todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo considerado. O legislador reformista ele teve por base não menos do que 2 metas para tentar otimizar o processo no Poder Judiciário. A primeira meta a ser perseguida é desburocratizar, desformalizar o processo. Como muito bem falou o doutor Alexandre Flecha, não há necessidade desse excesso de formalismo, que se acomodava bem em 1973, ou no ano do projeto que iniciou em 69. Hoje, não. O outro é valorizar os meios alternativos de resolução do conflito de interesses, dando especial atenção à mediação, que nada tem a ver com o negociador, que é o conciliador. A desburocratização do processo ela é transversal a todo o código. Aí, eis alguns exemplos. Desaparece a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. Se retorna para o mérito, isso é bem-vindo. Alguns chegam a afirmar, como nós 3,
que a abolição das condições da ação, sustentando mesmo que, se nos 1.072 artigos não foi feita alusão à expressão condições da ação, defendemos a presença das condições da ação dentro dos pressupostos processuais. Aí teríamos apenas duas categorias jurídicas, de um lado os pressupostos processuais, de outro o mérito. Outra marca, desaparece o princípio da identidade física do juiz, com a previsão no artigo 132 do CPC, que com tantas exceções passou a ser a regra. Deixa de existir a exceção de incompetência, de regra quase que absoluta, os meios de defesa deverão ser vazados em uma contestação. A oposição deixa de ser modalidade de intervenção de terceiro e passa a ser um procedimento especial. Desaparece a nomeação autoria, com tantos entraves do próprio Código Civil, né? Submetida ao sistema da dupla concordância. Hoje, quando o réu alegar a ilegitimidade, ele pode indicar o verdadeiro legitimado a figurar no polo passivo. Isso hoje é impensável. Reconhecida a incompetência absoluta, o que acontece? Normalmente o processo está fadado à sua extinção. Desaparece a necessidade de intervenção do Ministério Público nas causas de Estado e de família, a não ser que haja interesse de incapaz. Muito importante isso. Deixa de existir o procedimento ordinário e sumário, teremos um único procedimento, um procedimento único. O prazo do Ministério Público em quadro para contestar, apenas para contestação e dobro para recorrer, passa a ser dobrado para tudo. A Fazenda Pública também passa a ter um prazo dobrado. Desaparece a figura da tutela antecipada como figura autônoma. Teremos agora uma tutela provisória, antecipada, cautelar ou de evidência. A supressão de todo o livro do procedimento cautelar, dos artigos 813 a 899. Desaparece o agravo retido oral por escrito. A ideia é desformalizar. Algumas medidas otimizam o procedimento judicial. Ao apelar, apelamos perante o juízo sentenciante. Continuaremos a apelar perante o juízo sentenciante, mas ele não mais fará juízo de admissibilidade, se limitando a acolher o recurso, as contrarrazões, enviá-los para o tribunal. Vamos ter uma ideia, a primeira vice-presidência do Tribunal Regional Federal demora, em média, 3 anos para fazer o juízo de admissibilidade de um recurso especial extraordinário. Significa dizer, se eu tenho uma tutela de saúde, tutela de urgência, o indivíduo vai a óbito. A culpa não é do Poder Judiciário. Falta de políticas públicas. Temos inserções também muito bem-vindas. Olha, os senhores irão ficar perplexos. Passaremos a ter uma cláusula geral de negociação processual. As partes poderão convencionar sobre o procedimento, ônus, deveres e prazos. Imagina, desembargador, alguém chegar para Vossa Excelência e afirmar o seguinte: Excelência, neste processo convencionamos um calendário procedimentalizado. A partir de então, o prazo da apelação será de 5 dias. Vamos subtrair o efeito suspensivo da apelação. Este bem aqui passa a ser impenhorável. É difícil acomodar isso, né? Senhores, o novo código, ele não pode ser visto como um código redentor. A alteração, a mudança, ela tem que viabilizar na mentalidade dos operadores do direito, sem qual o código não irá dar certo. Temos diversas novidades envolvendo a competência, o foro domicílio da mulher casada deixa de existir, acompanhando a evolução da sociedade. Então, são muitas as novidades. Agora, aquela que vai causar maior impacto, ou uma daquelas que irá causar maior impacto, é a previsão do artigo 489. Temos aquele jargão na nossa mente de que o juiz não é obrigado a enfrentar todos os fundamentos. Não é isso? Sempre aprendemos assim, né? Ocorre que, por vezes, encontramos magistrados, isso é exceção, que utilizam, às vezes, uma parafrase da lei. Quantos de nós já ouvimos assim? Indefira a tutela antecipada pela ausência dos seus requisitos, ou, melhor, indefira a tutela antecipada, pois ausente a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, o perigo mora. O artigo 489 vai tentar combater isso. É óbvio que isso vai gerar um maior colapso ainda no Poder Judiciário. Mas é uma realidade. Vamos ler? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que, se limitar à indicação, à reprodução ou à parafrase de ato
normativo, sem explicar a sua relação com a causa ou a questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem qualquer concretude, alinhada ao fato que se apresenta. Isso realmente vai acontecer. O que devemos entender é o seguinte: o que o jurisdicionado aspira hoje é uma justiça mais simples, menos formal, mais próxima de suas preocupações cotidianas. Eu separei aqui uma diretiva, e o continente europeu já tem essa visão desde 2008, é a diretiva número 52 do Parlamento Comum Europeu. Abre aspas, o processo civil perante os tribunais está se tornando um sistema de último recurso a ser perseguido, sendo utilizado somente quando as mais civilizadas e proporcionais técnicas falharem ou nunca puderem ser aplicadas ao caso. O ideal é a criação de um sistema multiportas, onde o Poder Judiciário é uma das portas, mas sabemos que o valor da justiça pode ser concretizado em outras portas. Temos a arbitragem, temos a mediação, um profissional de direito técnico que é colocado no meio dos contendores, fazendo com que eles saibam as razões do seu litígio, estimulando o diálogo entre eles, para que eles mesmos possam apresentar as soluções. O mediador é um catalisador da solução do conflito. O conciliador é um negociador. O árbitro é um profissional técnico colocado entre os contendores, onde alguém já renunciou à jurisdição estatal e se direcionou para a arbitragem. Então, o artigo 3º, parágrafo 3º do novo Código, ele apresenta esse sistema multiportas. E ele é transversal. Após a petição inicial, se ela não for indeferida, obrigatoriamente teremos o quê? Como regra, uma audiência de conciliação e mediação. Já temos uma nova lei de mediação em trâmite, um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional. Então, deve existir uma mescla de técnicas de dimensionamento para a resolução do conflito, sem qual o Poder Judiciário vai continuar neste colapso. Há também necessidade de uma mudança de mentalidade dos operadores do direito. Olha, tinha muita coisa para falar, mas não vou me alongar para não atrapalhar a parte do Fabrício. Na parte final, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos daquelas pessoas que nos escoltam no caminho da felicidade. Você me permite, Fabrício? Em primeiro lugar, agradeço a Jesus. Capacitou minha vida, inspirou-me com sua vida e ainda lançou-se na cruz para que eu tivesse vida. Não há amor maior. Drica, minha esposa, enviada pelas mãos de Deus, trouxe felicidade para a minha vida. Aguardou pacientemente a concretização dos meus sonhos. Ainda como analista judiciário do TJ, assistia pelas madrugadas a minha obstinação com os estudos para alcançar o cargo de defensor público federal. Depois largou família, amigos e emprego no Brasil para morar no exterior e ver o meu sonho de cursar o mestrado na Universidade de Coimbra se realizar. Pacientemente assistiu ao grande desgaste de titularizar o ofício de tutela coletiva da Defensoria Pública da União em prol dos menos desfavorecidos. Como mãe dos meus filhos, chego a ficar emocionado de ver a sua relação com eles. Fico com vontade de ser um pouquinho seu filho. Como está escrito, a mulher sábia edifica o seu lar. Assim é você, Drica. Obrigado. Aos meus filhos, Davi, Isabela e Melissa, como é bom ser pai deles. Uma troca diária de afeto, amor e carinho. Aos meus pais, a minha mãe, que está sentadinha lá em cima, agradeço pelo amor, educação e disciplina. Quando criança, não imaginava que aqui estaria. A minha vida profissional é o resultado dos meus amigos, família, dos meus assessores que prestam ajuda na Defensoria Pública da União. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado.